Bem, vamos agora para uma questão de múltipla escolha, só que essa ela traz um pequeno texto, um fragmento de texto. Então, primeiramente, primeiro passo para a resolução desta questão. Vamos primeiramente ler o texto, buscar neste texto informações e, munidos dessas informações, vamos para o questionamento. O que o autor da questão ele quer de nós, ele requer de nós. Depois disso, de termos as informações do texto, né, tirarmos dele, né, as diversas informações, aí nós vamos para as opções. Então vamos iniciando pelo texto. Então vamos lá. Em 1972, foi encontrado nas imediações do lago Turkana, que fica ali na fronteira do Quênia com a Etiópia, né, o crânio e os ossos de um Homo rudolfensis, de 1,9 milhões de anos. Então, nós estamos tratando aqui, a questão ela já traz aqui um fóssil, né? Um crânio e ossos. Nesse caso, do Homo rudolfensis, né? Que viveu aproximadamente ali em torno de 1,9 milhões de anos. Então, é um fóssil. Então, essa pesquisa aí de 1972. Continuando. Essa espécie teria coabitado, logo, viveu junto no mesmo período, né, o território africano ao mesmo tempo em que 3 outras. Bom, então, ele coabitou ao mesmo tempo que 3 outras espécies. O Homo habilis, o erectus e o bolsei. Então, estamos falando aí de 4 espécies que dividiram parte do continente africano no mesmo período. Continuando o nosso texto. Em 1974, pesquisadores descobriram na Etiópia um fóssil de 3,2 milhões de anos, ao qual apelidaram de Lucy. Então vamos lá. A Lucy, ela tem aproximadamente 3,2 milhões de anos, e isso a partir de pesquisas de 1974. E ela foi encontrada na Etiópia. Então temos mais aqui uma informação importante. Quer dizer, a Lucy, né, que era um Australopithecus, né, ela viveu antes dos habilis, erectus, do bolsei e do rudolfensis. Então vamos na sequência. Então nós temos, percebam aí, gente, aqui nós vamos ter algumas pesquisas. Uma de 74, a primeira de 72 e agora vamos falar uma de 2017. São 3 pesquisas diferentes. Bom, sequência. Em 2017 foram publicadas pesquisas a respeito do Homo sapiens. Então vamos lá, Homo sapiens, né, acredita-se que é a nossa espécie, encontrados no Marrocos, aos quais contariam com cerca de 300 mil anos, ou seja, os sapiens é bem novinho em relação aos outros, né? Bom, então, é algo cronológico. Primeiro viveu os australopithecus com a Lucy, né, segundo a ciência. Depois, rudolfensis, habilis, erectus e bolsei. E mais novinho ainda, mais recente, os sapiens, né, que é a nossa espécie. Então vamos agora, a partir das informações que coletamos do texto, vamos para a pergunta. O que o autor quer de nós? O que ele quer que nós consigamos identificar a partir das informações do texto aqui nos itens, nas opções. Então vamos para o questionamento. Estas descobertas foram essenciais para o desenvolvimento de pesquisas. Então, descobertas, elas foram essenciais para o desenvolvimento de pesquisas a respeito da evolução humana, né? Então, a evolução de espécies, né? Segundo uma visão científica,
pois elas poderiam ser referentes aos antepassados diretos da espécie humana. Então, elas poderiam, né, ser referentes aos antepassados da espécie humana. Então, ele está falando aí de evolução de espécie, evolução de uma espécie humana. Então, ele diz que no texto, muito provavelmente, essas 4 espécies, 5, na verdade, ou melhor, 4, né? Elas existiram antes, né, do Homo sapiens, né? Australopithecus, né, que não faz parte da série Homo, e os 3 que fazem da série Homo, né, quer dizer, mais próximo aí aos primatas, o Homo habilis, erectus e o Bolsei. Bom, agora vamos para o questionamento. Então, ele trata sobre essa evolução da espécie humana, claro, baseado nos achados arqueológicos, aí nos achados de fósseis também. Então, vamos para a primeira pergunta. A descoberta de 2017, então vamos aqui, a descoberta de 2017 está se referindo primeiramente a essa, né? Diz o seguinte: refuta, nega, a teoria de que a origem da vida humana seria na África, deslocando-a para a Península Arábica. Negativo, olha só. Em 2017 foram publicadas pesquisas a respeito de fósseis de Homo sapiens encontrados no Marrocos, tá? Então, mais uma vez aqui, onde está o erro? Né? Dizendo que a origem da vida humana... Opa, só um minuto, bora lá corrigir. Que a origem da vida humana, que até então acreditava-se que era na África, ela não era mais na África. Está dizendo aqui que foi na Península Arábica, e não foi. Lembre que o Marrocos, ele fica aqui, ali no noroeste do continente africano, né? Então não foi para a Península Arábica. Aqui está o erro, né? Quando ele afirma para nós, percebam que há a informação no texto, é só buscar no texto, né, que nós temos a resposta para a questão. A letra B diz: os seres humanos que habitam a África, a América e a Europa não fazem parte da mesma espécie. Claro que fazem, é a espécie humana. Há variações, né, entre os seres humanos, sim, mas observem que as primeiras espécies, elas todas existiram só na África. Só na África, né? Somente depois, né, que nós vamos ter outras espécies, no caso da espécie humana, essas variantes dessa evolução, que vão estar fora, que vão chegar a outros continentes. Nós, por exemplo, só tivemos contato, segundo a ciência, com os Homo sapiens. A Europa teve contato com Homo sapiens. Então, todos, né, fazemos parte de uma mesma espécie que se originou na África. Então, o erro está exatamente aqui, ó, o não, né? Esse não aqui é que ele anula essa questão. Então, fazemos sim parte da mesma espécie. Bom, aí nós temos agora a letra C. É consensual, é um consenso, para a comunidade científica, a afirmação de que a espécie humana é originária do continente africano. Então, nós temos aqui, até agora, a opção mais correta, né? A opção que seria a opção verdadeira, né? Porque é consenso, né? Quer dizer, a maioria, pelo menos, acredita que o ser humano surgiu no continente africano. Por quê? Porque a ciência trabalha com vestígios. E esses vestígios, no caso, os fósseis, os mais antigos foram encontrados no continente africano. Então, a princípio, a nossa opção correta, até agora, letra C. Mas vamos às outras opções. Percebam lá. Letra D. Não existem consensos a respeito de qual continente teria se originado a espécie humana. Então, outro erro aqui, dizendo que não existem consensos. Existem sim.
porque a ciência ela se baseia em algo palpável que possa ser comprovado através de pesquisas, né, que sejam elas a partir de dados da arqueologia, da antropologia, né? Quer dizer, a ciência ela evoluiu muito, né? E nessa evolução da ciência, nessa possibilidade de analisar os vestígios do passado, né? Então criou-se um consenso na comunidade científica, a partir dos achados mais antigos, que o ser humano surgiu no continente africano. E isso, de repente, mais à frente, encontrarem espécies mais antigas em outros locais, aí sim pode mudar, né, essa versão de que o ser humano surgiu, não teria surgido no continente africano. A princípio, ele surgiu lá sim. Próxima, letra E. O Homo sapiens é evidentemente anterior ao Homo rudolfensis. Opa, então bora para o texto. O Homo sapiens, ele teria aproximadamente, olha só, 300 mil anos, enquanto que o rudolfensis, aproximadamente 1,9 milhões de anos. E a opção aqui diz que o Homo sapiens é anterior ao Homo rudolfensis. Na verdade, ele não é anterior. Então, colocaríamos aqui que o Homo sapiens, né, ele não é anterior ao rudolfensis. Né? Na verdade, ele não é anterior, ele é posterior. Como nós dissemos, até mesmo na leitura, né, do texto, né, o Homo sapiens seria o mais novinho entre eles. Gente, mais uma questão analisada e aguardem o nosso próximo vídeo aí. Abraço em todos.